por que um dado estímulo é irresistível, né? Porque, muitas vezes, é porque esse estímulo é supranormal. O que é isso? É um superestímulo, tá? Ou seja, é uma versão aumentada da realidade. Eu vou explicar mais o que é isso, tá? Então, assim, gente, teve um neurocientista, um cientista holandês chamado Nico, né? Ele estudou essa questão da motivação e ele estudou, assim, nos animais mesmo. Ele começou estudando as gaivotas. Então, tem uma espécie de gaivotas da América do Norte que tem no bico das gaivotas mães, que tem um pontinho vermelho no bico dessas gaivotas mães. E aí, ele observou o comportamento dos filhotes e ele viu que os filhotes, sempre que estavam com fome, eles começavam a bicar os bicos das mães naquele pontinho vermelho, né? E aí, o que esse cientista fez? Ele pôs uns bicos de papelão lá no ninho com os mesmos pontos vermelhos. E ele continuou observando lá e ele viu que os filhotinhos, eles continuavam bicando os bicos, os pontinhos vermelhos, mesmo os de papelão, tá? Como se fosse da mãe deles, né? Sempre que eles estavam com fome, eles bicavam. E aí, quando ele trocou esses bicos de papelão e colocou outros bicos com os pontos vermelhos maiores, ou então com múltiplos pontos, as gaivotas ficaram loucas. Elas começaram a bicar, os filhotinhos começavam a bicar assim, né? E aí, o que ele viu? Ele viu que o cérebro dos animais é pré-programado com certas regras de comportamento. São regras instintivas, tá? Não é nada consciente. Então, quando o estímulo é uma versão aumentada da realidade, ele provoca uma resposta mais forte do que o normal. Ou seja, aquele estímulo fica irresistível, tá? Então, ele chamou esses estímulos ele chamou isso, né, o estímulo, uma versão aumentada da realidade, ele chamou isso de supranormais ou superestímulos, tá? Então, isso, gente, isso dos animais, ele observou nas gaivotas, mas isso acontece com a gente também, tá? A gente gosta de versões exageradas da realidade. Como assim, né? Então, vou dar um exemplo agora, tá? Por exemplo, a junk food, né? Um sanduíche lá, uma pizza. O que são esses alimentos, né? Um biscoito recheado. Eles são alimentos densos em calorias, em açúcar, em gordura, em sal, né? São alimentos raros na natureza. Isso não existe na natureza, esses alimentos assim. Então, é uma versão aumentada da natureza, né? É muito denso em caloria, em gordura, enfim. Isso não existe na natureza, tá? Então, esses alimentos são considerados superestímulos. Por isso que eles são irresistíveis, tá? E, gente, assim, vamos voltar um pouquinho só para vocês entenderem mais por que o nosso cérebro funciona assim, né? Há milhões de anos atrás, né, nossos ancestrais, né, eles viviam com uma comida muito escassa, né? Eles passavam o dia todo caçando, né, comendo frutos, ou seja, alimentos pouco calóricos, né? E aí o cérebro humano, né, ele foi evoluindo o quê? Para valorizar o sal, o açúcar, a gordura, né? Por quê? Porque quando você achava um alimento, você não, né, gente? Os nossos ancestrais lá, quando eles achavam um alimento ultracalórico, isso era muito desejado, né? E quando você não sabe quando que vai ser a próxima refeição, sei lá daqui quantos dias que eu vou achar uma coisa para comer, né? Então, comer o máximo possível e comer esses alimentos ultracalóricos, né? É uma excelente estratégia para a sobrevivência da espécie. Então, a gente evoluiu, nosso cérebro evoluiu para valorizar
esses alimentos, tá? Densos, né, em calorias, tá? Que são raros na natureza, né? Então, hoje em dia, a gente vive num ambiente que tá lotado de alimentos ricos em calorias, que são os feitos pela indústria, né? A comida é muito abundante também, a gente não fica sem comida. Mas ainda assim a gente ainda herdou, e isso não foi modificado, a gente ainda tem, o nosso cérebro ainda, nossos centros de recompensa, eles não se alteraram aí ao longo de milhões de anos, tá? Então hoje a gente vive num ambiente de abundância, mas a gente ainda tem esses instintos paleolíticos, tá? Que tinham o quê? Tinha um propósito evolutivo na época, né? De preservação da espécie. Mas a gente ainda tá lá com eles, a gente ainda tem esses instintos, tá? Então, assim, a gente tá num ambiente rico em calorias, rico em comida, né? Mas a gente ainda valoriza ela como se ela fosse escassa, né? E a indústria, gente, a indústria alimentícia, ela sabe disso direitinho, né? Ela já entendeu isso. Então, ela cria produtos atraentes e irresistíveis para nós e para as crianças também, né? Então, quase tudo aí, quase tudo que é embalado, que é ultraprocessado, ele foi modificado, né? Quase tudo que é embalado foi modificado aí foi modificado para quê? Para tornar esse alimento irresistível, como eu disse, né? Então, quase todos os alimentos, eles têm pelo menos aí um aromatizante adicionado na fórmula dele. Então, o aromatizante, ele faz o quê? Ele aumenta, né? Aquele gosto, como é que eu vou falar isso? Ele faz aquele sabor ficar mais evidente. Então, ele torna aquilo um super estímulo, o aromatizante, né? Então, é aroma disso, aroma daquilo, né? Então, para ficar mais saboroso e ficar irresistível. Então, a indústria, ela gasta milhões de dólares aí para aperfeiçoar a sensação daquele alimento na nossa boca.